Será que quando o filósofo Karl Popper escreveu o Paradoxo da Tolerância, ele poderia imaginar que a gente chegaria no ponto que nós chegamos? E eu não vejo isso como um retrocesso. Eu acho que a humanidade simplesmente estacionou. E é um tema sensível, eu sei que algumas pessoas vão ficar inflamadas com isso, mas acho que está na hora da gente começar a praticar o paradoxo da tolerância diante de toda a aberração que nós estamos testemunhando na campanha para a Prefeitura de São Paulo. Eu não vou mencionar nome de candidato, eu não vou manifestar a minha preferência, opinião ou posicionamento em relação aos candidatos, apesar de que eu vou colocar ênfase em um deles, e, na verdade, no comportamento da pessoa. Porque, pelo visto, se a gente não aplicar o paradoxo da tolerância, a gente vai ter um derramamento de sangue. Literalmente, já está acontecendo. A gente tolerar demais a intolerância do outro resulta no que está acontecendo na campanha eleitoral de São Paulo. E eu posso falar isso com propriedade como uma pessoa preta no Brasil. Durante a minha vida inteira, a minha mãe, que é neta de escravos, isso está na minha linhagem familiar, ela durante a minha vida inteira disse que para todos os ataques racistas que eu recebesse na vida, eu tinha que ficar quieto e abaixar a cabeça. Que eu não tinha que responder a racista e que eu não podia revidar aquela provocação e que depois eu entendi que aquela provocação era uma agressão. Eu passei décadas da minha vida para entender por que eu tinha que abraçar esse comportamento, mesmo que isso me violentasse por dentro. Porque eu sentia que era uma autoviolência, era um autoflagelo. Todas as vezes que eu me calava diante de ataques racistas, eu me sentia chicoteado, açoitado. Era como se uma faca estivesse cravada no meu estômago. Depois que eu comecei a estudar sobre os mecanismos em relação ao coletivo preto no Brasil, e que eu fui entendendo como foi o processo de abolição da escravatura, como foi o processo de criminalização das culturas africanas e dos manifestos culturais africanos, porque é sempre importante lembrar que praticar samba no Brasil no início do século passado era crime, e me desculpe quem pensa diferente, mas o samba é a maior identidade cultural do brasileiro no mundo. Sem o samba, o brasileiro não seria o brasileiro e o Brasil não seria o Brasil. Então, diante de todos esses absurdos, é que eu fui entendendo que o coletivo negro, o povo preto, não tinha nem 20% dos direitos dos demais. E que, diante da segregação estabelecida e do racismo estabelecido no Brasil, qualquer forma de revide era considerado crime por parte do indivíduo preto. Foi por isso que minha mãe, que aprendeu com a mãe dela, e que aprendeu com a mãe dela, me ensinou que eu tinha que abaixar a cabeça e ficar quieto diante de ataques racistas. Aí você vai trabalhando com isso com o passar do tempo, você vai observando o comportamento do coletivo e observando como que a escola, como o método educacional, as instituições de ensino, como a educação pública, que foi onde eu vivi a maior parte da minha vida, como que ela falhou no combate ao racismo? Porque não existia uma cultura antirracista, só existia discursos de conscientização e que na maior parte do tempo eram discursos que não eram de pessoas pretas, eram de professores brancos, que não sentiam a dor de uma pessoa preta e que nunca passaram por essa situação do racismo. E eu, por exemplo, nunca tive protagonismo de fala dentro da sala de aula para falar da dor que eu sentia por conta dos ataques racistas dos meus colegas de escola. Eu nunca tive essa voz, eu nunca tive esse espaço. E tudo que me diziam, e me dizem até hoje, é: deixa pra lá, não responde, porque essas pessoas vão ficar falando sozinhas. Essas pessoas ficaram falando sozinhas até hoje. Só que eu fui percebendo que, conforme elas falavam sozinhas, o coletivo ao meu redor
também não se manifestava. E esse discurso de ódio e preconceito ganhou eco e reverberou e acabou se normalizando dentro do coletivo. As pessoas achavam normal encontrar numa festa ou num campo de futebol uma pessoa racista e não dizer nada, porque isso era normalizado, isso era tolerado. E é aqui que entra o paradoxo da tolerância. O que eu vou contar a partir de agora é algo que eu contei para pouquíssimas pessoas, mas foi a primeira vez que eu entendi que se eu revidasse, se eu respondesse e colocasse as pessoas em consequências drásticas, que eu seria respeitado como um cidadão preto e que as pessoas iriam parar de pegar no meu pé ou de me discriminar, ou de me ridicularizar, ou de tentar me diminuir por causa da minha cor da pele. Quando eu tinha 12 anos, na 6ª série, na quadra da escola, na atividade de contraturno, estávamos jogando bola, eu tinha rixa com esse garotinho branquinho, loirinho, bonitinho, o queridinho das menininhas da escola, e há muito tempo que esse moleque vinha com ataques racistas para cima de mim. Até que chegou um dia que, e eu nem sei se eu posso falar isso nesse vídeo, porque eu não sei como o YouTube vai identificar essa palavra no algoritmo, mas ele disse que minha mãe era quenga e macaca preta. Eu não me segurei. Fechei o punho da minha mão direita e fui com tudo na têmpora do garoto. Ele levou o soco, chorou por 5 segundos e desmaiou. O pessoal da escola começou a se mobilizar para atender o garoto. O inspetor de alunos saiu correndo da sala dos professores e foi verificar o que aconteceu. Eu fui chamado até a diretoria, fui suspenso. Até que os meus pais ficaram sabendo do que aconteceu e foram para cima do diretor. E sim, o diretor seria denunciado porque eu fui suspenso e punido pela agressão. Mas um moleque racista não teve punição nenhuma. Eu não me arrependo do soco que eu dei. De jeito nenhum. Da mesma forma como eu não me arrependo de tempos em tempos gritar fogo nos racistas. Porque racista é uma raça desgraçada que não vai mudar de opinião. Porque eles aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os pais deles. É um círculo vicioso que não se quebra com tanta facilidade. É um ciclo que, se a gente não fizer nada e a gente não quebrar a corrente agora, vai se perpetuar. Eu vivo numa cidade que as pessoas aqui, não todas, parte das pessoas, eu quero deixar bem claro, vou repetir, parte das pessoas praticam o racismo como algo normalizado. É cruel, é vil, e elas nem se dão conta disso. Então, o paradoxo da tolerância aqui, se fosse aplicado, olha, ia dar uma guerra civil. Mas precisamos aplicar o paradoxo da tolerância. A gente não pode ser tolerante com quem é intolerante. A gente não pode ser tolerante com quem não está disposto ao diálogo, com quem só quer destruir o outro porque o outro é diferente ou pensa diferente. Lembrando que o racismo acontece por algo que eu não posso mudar em mim. Eu não tenho como mudar a cor da minha pele. Eu não tenho nem a grana, nem a popularidade e nem a voz do Michael Jackson para isso. E, apesar de não ter conhecimentos maiores sobre o assunto, além do problema do vitiligo, eu até me arrisco a dizer que o Michael Jackson promoveu a mudança nele, porque sabe-se lá Deus o que foi que ele passou na vida com a história do racismo. Não podemos tolerar mais essa violência exacerbada, disfarçada de visão de mundo. Não podemos mais admitir que uma pessoa que não está disposta ao diálogo, que não está disposta em concordar, em discordar,
que só está disposta a tumultuar o processo, continue vomitando calúnias, difamações, verborragias, violência verbal, assédio. Não é possível que o coletivo, a mídia, porque a imprensa também tem responsabilidade nisso. Afinal de contas, os veículos de comunicação convidam determinadas pessoas para os debates porque isso dá audiência, isso dá engajamento. Não vou ser hipócrita, até eu quero ver essa aberração em desfile porque é o assunto do momento. Eu sou parte do problema acompanhando esse tipo de conteúdo. Então a imprensa também é parte do problema. A mídia é parte do problema. Os canais de televisão, os podcasts, todo mundo que dá voz e vez para discursos intolerantes são parte do problema. E a gente não pode mais tolerar isso. É algo inadmissível para qualquer sociedade que se diz democrática. E eu não estou aqui exagerando, eu não estou pregando censura, não estou pregando o fim da liberdade de expressão. Até porque, na minha visão de mundo, liberdade de expressão termina quando você coloca a vida do outro em ameaça. A minha liberdade acaba quando começa a sua. Porque você não ia gostar nem um pouco que eu fosse até a sua casa, defecasse no sofá da sua casa, limpasse o meu órgão sexual na sua cortina branquinha depois de transar com a sua esposa e ainda dissesse que eu ia mandar em você e na sua filha. No mínimo, você ia chamar a polícia para me expulsar da sua casa. É assim que funciona. Isso vale para candidatos a prefeito da maior capital do país, como também para empresários multibilionários que acham que podem manipular a narrativa dentro de uma nação, não obedecendo ordens do judiciário. Vale para todo mundo. Vale para o cara que varre o lixo da sua casa e vale para mim, para você, para qualquer pessoa. De novo, eu estou me contendo com as palavras para mandar o recado que eu quero transmitir para você. Mas que fique claro, passou da hora da gente aplicar o paradoxo da tolerância para a campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. Passou da hora. Eu acho que nós ultrapassamos todos os limites. Tudo o que aconteceu até agora é inédito, mas é uma aberração em desfile. Eu particularmente estou cansado disso, porque chega uma hora que você simplesmente fica saturado. Não é uma campanha eleitoral, é uma ronda policial a cada debate. Não faz sentido. E aí também vai o meu recado para as emissoras de televisão e para os canais que acabam dando voz e vez para esse freak show. Debate nesse formato não funciona mais. Não traz as ideias para o coletivo sobre como melhorar as cidades, não traz um debate objetivo e serve apenas para dar audiência. Serve apenas para fazer recorte para o Instagram e para o TikTok. Serve apenas para fazer todo mundo pensar, se é que está pensando, mas pensar com a bilis. Não faz sentido. Como diz alguns produtores de conteúdo, menos emoção e mais razão. É o que eu estou tentando nesse vídeo. Se você concorda comigo, ótimo. Se não concorda, beleza. Mas vamos trabalhar um pouco mais com a racionalidade das coisas. Sinceramente, não dá mais para ficar aturando, suportando esse festival de agressões e violências, porque não são opiniões expressas. É agressão a jornalistas, agressão a mulheres, agressão a adversários, e tem que ter o entendimento de que não são apenas, não são os inimigos, são apenas adversários, são apenas pessoas que estão concorrendo a um cargo. Não pode ser tão relevante assim. A gente não está no gladiador, é apenas um posto eletivo. Não é possível. Que ponto chegamos? Na verdade, nós não saímos do mesmo lugar. Eu sempre digo que a gente não retrocedeu. Nós paramos no mesmo lugar. Nós estacionamos. E eu peço para que as pessoas
reflitam nas escolhas e comecem a pensar no paradoxo da tolerância. Como uma pessoa que aguentou durante 4 décadas e meia, calado, violências das mais diversas e entendeu que tinha que sim revidar sobre essas violências, sobre essas agressões, porque essas pessoas não estão dispostas a dialogar, mas sim a destruir o outro que pensa diferente dele. Vamos pensar no paradoxo da tolerância a sério, porque não dá. Sinceramente, é algo que vem escalando e em mim causa o retrogosto, mas em outras pessoas podem ter consequências muito mais drásticas. Eu não quero, no final, ver um derramamento de sangue como o que já está acontecendo nas eleições em São Paulo.